Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Uma pergunta então, nesse ponto, até onde a gente consegue diferenciar a falta de motivação ou a falta de disciplina no caso da procrastinação? Porque uma coisa necessariamente antecede a outra, falando de desmotivação e falta de disciplina, respectivamente? Tá, qual que é a relação da motivação com a disciplina? Elas andam de mãos dadas e uma com qual você vai começar varia. E eu vou explicar como. Para você ter disciplina, você precisa ter motivação. Inclusive, que te fez decidir querer ter disciplina. Fato. O que te fez querer ter disciplina? Daí quero ter disciplina para estudar. Bom, qual que é o motivo para você querer ter disciplina para conseguir estudar? André, eu quero... Ou para você ir treinar todos os dias, tantas horas, em tal horário. Bom, primeira coisa, qual que é o motivo? Se você tem um motivo claro, o seu cérebro vai começar te gerando motivação para querer ter disciplina para aquilo. Então, falar que motivação não importa não faz sentido. Beleza, aí eu quero ter disciplina. Como que motivação vai te ajudar? Vai te ajudar justamente porque para você ter disciplina, você precisa ter um certo grau de autocontrole. Por quê? Todo dia, o que seria ter disciplina? Você executar uma atividade com uma frequência específica. Ir à academia, treinar todo dia, tal horário. Quero ter essa disciplina. Beleza, todo dia você vai ter que ter algum autocontrole para você, na hora que tiver que executar a atividade, você parar todas as outras para executar aquela atividade. Para você conseguir ter esse autocontrole, Alexandre, você precisa de motivação, você precisa ter um motivo. Um exemplo claro disso é aquele experimento... Já ouviu falar aquele experimento do marshmallow? Não. É um experimento muito interessante que já fizeram há muitos anos, que você põe lá Se jogar no YouTube, o pessoal vai ver. Você põe um marshmallow na frente de uma criança e é um experimento que é feito para estudar autocontrole em criança. Aí você põe um marshmallow na frente da criança e fala assim para a criança, de 4, 5 anos. Fala, olha, se você não comer esse marshmallow, ela adora marshmallow, ela quer comer. Se você não comer esse marshmallow, daqui 15 minutos eu te dou 2. Ou seja, a criança vai ter que ter autocontrole para não comer o marshmallow. Mas o que ela tem em troca? O motivo. Qual é? Ganhar mais marshmallow daqui 15 minutos. Recompensa futura. Se você não der um motivo, uma motivação, ela vai comer o marshmallow. Fato. Ela não vai ter, digamos, o autocontrole necessário, nem tem por que ter, para não comer o marshmallow. E aí tem toda uma discussão em cima disso. Tem crianças que conseguem, o vídeo é até bem bonitinho, as crianças conseguem, mas não conseguem. Então ele é legal para ilustrar que para você conseguir ter autocontrole, algo que você vai precisar para ter disciplina, seja lá o que for, você precisa de um motivo. A motivação, então, nesse sentido, é super importante para você conseguir ter disciplina. Para ir à academia, para fazer dieta, para sentar para estudar. O seu cérebro está ali, chegou 9 da manhã, daí ele vai decidir, sentar para estudar ou sentar para ver Netflix, para ver um videozinho, ver um meme. Bom, sentar para ver Netflix, a recompensa é na hora e o esforço é menor. A tendência dele vai ser aquilo ali. De certa maneira, a gente pode dizer que o cérebro é preguiçoso. Fato. Tende à preguiça. Só que, se você tiver um bom motivo para deslocar para outra tarefa, não vou ver Netflix, porque se eu estudar, eu vou, sei lá, qual que é o motivo da pessoa estudar? Eu vou passar naquele concurso e vou ficar rico. Ou vou passar naquela prova para medicina, né? Então, se você tiver uma motivação boa para deslocar para a tarefa que exige mais esforço, você vai conseguir. Se você não tiver esse motivo claro, não tem nem por que seu cérebro tentar ter autocontrole. Então, nesse sentido, Alexandre, ter disciplina, ter motivação é fundamental para você conseguir manter a disciplina. Tá? Agora, e o contrário, Andrei? Como é que disciplina ajuda na motivação? De duas maneiras. Uma, nem sempre a sua capacidade de auto-motivar vai estar muito boa. Vários fatores podem afetar a liberação de dopamina e a ação dela para te gerar motivação. Entre elas, só para citar um exemplo, falta de sono. Perfeito. Se você dormir mal, você pode saber, isso é demonstrado cientificamente, tá, gente? Você pode saber que no dia seguinte você vai ficar menos motivado, vai tender a ter menos motivação para tudo que exige esforço. Só um minuto, exercício Andrei. físico. Deixa eu cortar para eu não perder. Claro. Ainda no sono. E quando esses gurus falam em, eu dormi meia-noite, acordei às 5 e tô aqui, se você não conseguir lutar por isso, pela sua vontade... Cara, eu acho que um adulto dormir 5 horas é suicídio. Eles estão fazendo um desserviço para a saúde pública e eu falo isso com muita segurança. Eu sei que você fala, porque você sabe que existe... Hoje em dia a galera acha que quanto mais você colocar...
trabalha enquanto eles dormem. Eu falo, que isso, cara? Como assim? E morre enquanto eles vivem. Tem um AVC, porra. Exatamente. E morra cedo enquanto eles continuam vivendo. Desculpa ter te cortado, não, tudo bem. Você continuar e a gente pegar esse gancho. Com certeza. Sem dúvida, acho importante a gente entrar nesse ponto sobre sono, porque impacta isso tudo que a gente está falando e mais. Então, aqui, só para citar um exemplo, né? Dormiu mal, os mecanismos que geram motivação, liberação de dopamina agir, gerando energia, eles são afetados pela falta de sono. Então, nesse sentido, a disciplina é interessante porque muitos fatores, esse, por exemplo, podem afetar o seu grau de motivação geral. E aí, se você tem alguma disciplina, alguma organização, ela é interessante para te obrigar a começar a tarefa. 9 horas é o horário de você ir à academia. E aí, mesmo naquele dia que você não está tão motivado, porque dormiu mal, porque não sei o quê, o fato de você ter algum grau de disciplina vai te ajudar a iniciar a tarefa. E por que isso é legal? O que os dados mostram é o seguinte, depois que a gente começa uma tarefa, que a gente tem algum motivo, a tendência é a liberação de dopamina ir aumentando. E aí a tendência, depois que você começa uma tarefa, é a sua motivação para permanecer nela continuar. E é daí que vem aquela famosa regra, não sei se já ouviu falar, regra dos 2 minutos, regra dos 5 minutos, regra dos 10 minutos. Pomodoro, que é a ideia de você... mais. Pomodoro, talvez, mas ele entra numa outra seara, né? A ideia é você, quando você não tiver com muita motivação para começar algo, você só começa por 5 minutos. Depois de 5 minutos, se você ainda não estiver motivado, você para. Mas a tendência é, depois de 5 minutos, você ter mais motivação, porque você já começou. Então, a disciplina ela pode ajudar você meio que prevenir a oscilação motivacional que acontece. Você dormiu mal, não sei o quê. Não é todo dia que você vai estar super motivado para aquelas tarefas. Então, a disciplina é legal nesse aspecto, para manter uma certa organização, para evitar que você deixe de fazer algo nos dias que você não estiver tão motivado. E um outro benefício muito interessante, Alexandre, que eu acho que é pouco ou nada discutido. Nesse sentido, a disciplina ela pode te ajudar a começar a ter motivação para algo. Como? Muita gente, por exemplo, não tem motivação para praticar exercício físico. Sim. A recompensa não é imediata. A recompensa não é imediata e o cérebro não teve a oportunidade de aprender os benefícios do exercício, que são muitos. Você dorme melhor, se sente melhor. Mas como uma pessoa viveu uma vida sedentária, o cérebro dela não teve a oportunidade de aprender que é bom. Então, nesse sentido, é bom você começar tendo uma disciplina, você começa indo, mesmo você não tendo a melhor das motivações, você vai ter que se forçar, mas por você começar a fazer, você dá oportunidade para o seu cérebro aprender o valor daquilo. Aprender que aquilo tem valor e assim começar a te gerar motivação para fazer aquilo, entende? Entendo. Então, assim, o que vem antes, André? A disciplina e a motivação. Difícil dizer, eles meio que se retroalimentam. Sim. Você ter motivação te ajuda a ter disciplina e ter disciplina te ajuda a gerar e manter a motivação para aquela atividade. Até porque a disciplina faz com que a tarefa fique mais fácil com o passar do tempo, né? Sim. Seu corpo vai se adaptando, sim, o esforço é menor, sim, o cálculo de crédito e esforço começa exato, a balancear um pouco mais. Exato. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica em fazer aquilo. Sim. E isso vale para você se autocontrolar para não comer algo, uma porcaria. Isso vale para você começar a movimentar para ir treinar. Sim. Isso vale para você sentar. Então, assim, além do treino em si, né? Do movimento. Então, tudo que a gente faz treinando, focado, a gente acaba ficando melhor. E quanto melhor a gente é naquela tarefa, o esforço é menor. Então, fica mais fácil gerar motivação. Então, naquele cálculo custo-benefício, né? Sim. Como o esforço está menor, não é tão difícil se autocontrolar. Não é tão difícil você fazer aquele treino, porque você já sabe fazer ele bem. Então, fica mais fácil você ter motivação para aquilo. Então, entende? Esse negócio de que motivação não importa, gente... Balela. Eu preciso dizer, assim, como neurocientista, que está errado. Tudo bem, talvez a pessoa queira dizer outra coisa, queira dizer em relação a sentir vontade. Porque você sentir vontade é um aspecto da motivação. Você pode ter muita motivação para alguma coisa, mas não necessariamente sentiu tanta vontade. Mas isso não quer dizer que você não tem um motivo para fazer aquilo. Perfeito. O nosso cérebro não faz nada sem motivo. Escovar o dente tem um motivo. Vir aqui no podcast tem um motivo. A gente está aqui tem um motivo. A pessoa está ouvindo esse vídeo tem um motivo. Ela acredita que ela vai aprender alguma coisa, que ela vai rir, que ela vai melhorar. Então, tudo que a gente faz tem um motivo. E isso vale até para moscas. Tem trabalhos na área da neurociência que estudam esse mesmo mecanismo em mosca.
E o princípio é o mesmo. Motivo. A mosquinha só vai gastar a energia dela andando, indo para algum lugar, se ela tiver algum motivo. E se você bloqueia a dopamina dela, que é o sinal que sinaliza o motivo, que sinaliza o valor, ela não faz, ela congela. Uau. Cara, você falando isso, vieram inúmeras coisas na minha cabeça. Economia, Sim. Tudo é 100% comportamental. Sim. Porque não é simplesmente matemática. Na verdade, depois de ouvir um pouquinho dessa conversa com você, eu falo, cara, realmente a economia não é uma ciência humana, porque tem muito a ver com o motivo para que você compre, invista, gaste, economize. É 100% motivo. Sim. Ninguém chega e fala, toma, Andrei, nem te conheço, mas eu quero te dar isso. Isso não existe. Tem motivo para tudo. Sim. Então, de repente, para a gente lidar com o mercado financeiro, seja mais uma questão de estímulo sensorial, mental, do que propriamente dizendo conhecimento financeiro, da mesma forma que a gente buscar alta performance no esporte tem um aspecto mental e dopaminérgico muito maior do que hoje se fala. Porque muitas vezes se acredita que é só vontade. Por exemplo, já vieram atletas aqui e falaram, caramba, cara, eu odeio fazer escadaria na minha preparação física, só que se eu falasse com o meu preparador, ele me mata. Então eu tenho que fazer, mas eu faço sem vontade nenhuma, cara. Se eu pudesse, eu nunca mais faria aquilo, porque não é a minha. Esse cara não tem estímulo nenhum para fazer aquilo e certamente não está dando o melhor da performance dele para fazer aquilo. Então, se ele fizesse um outro exercício que buscasse o mesmo resultado em si, mas que trouxesse para ele mais motivação, a performance dele poderia melhorar exponencialmente. Com certeza. Agora vamos pensar o seguinte, esse atleta em específico, se ele estivesse fazendo... Por que ele está fazendo a escada? Porque alguém mandou. Pois é, mas daí, olha só o motivo dele, não sofrer algum tipo de punição. Sim. Ele deve pensar assim, cara, ele me mandou fazer, eu não quero fazer, não tenho motivação, provavelmente o cérebro dele não vê um motivo para fazer aquilo. Não relaciona aquele exercício de escada com o objetivo dele, que é ganhar um campeonato. Na verdade, o que ele me falou é que ele falou assim, ó, meu corpo não se adapta bem àquilo, o esforço que eu faço para aquilo não me deixa feliz de jeito nenhum. Eu prefiro fazer 2 horas de treino do que 20 minutos de escada. Foi exatamente essa mas frase. aí, de novo, Alexandre, isso depende muito. A questão é o que é que você vai fazer? Uma escada, um treino? Como que você vê aquilo? E eu gosto vou dar um exemplo aqui, uma comparação. Tem muita gente... Pode falar? Tem muita gente que fala que não gosta de praticar exercício físico. Certo? Só que essa mesma pessoa, ela não vai reclamar se ela tiver que caminhar quilômetros e quilômetros numa viagem. Digamos, viajei para a Europa. Você não vai ver a pessoa reclamando, vou ter que andar 10 quilômetros. Vou fazer o caminho de Santiago. A pessoa não vai reclamar. Qual que é a mudança? O esforço físico, talvez, na viagem, seja muito maior do que o treino que ela teria que fazer. Só que ela experimentou algo muito mais negativo no treino. Por quê? No treino, o cérebro está fazendo assim... Putz, cara, você tá gastando energia com um negócio que não tem valor, bicho. Para. E aí gera aquela sensação de desconforto, de ansiedade, de desgaste. Agora, o contrário. Caminha sei lá quantos quilômetros. A pessoa tá sentindo prazer, tá vendo coisa nova. Sim. Então, a forma como a pessoa vê a atividade muda completamente até a química do cérebro da pessoa. E quando eu digo química, são vários sinais, inclusive dopamina. Se você vê valor, dopamina... faz, você fica até empolgado, vou fazer, bicho, fazer essa escada dá aqui. Um êxtase mesmo, se você não vê, ou o motivo não é tão bom, você vai fazer, mas pode até experimentar um certo grau de desconforto mesmo, que é o seu cérebro sinalizando, não faça, pare, não vale a pena. Você está correndo risco, você pode se lesionar, você está gastando uma energia preciosa. Porque entende o seguinte, Alexandre, nosso cérebro, ele se desenvolveu num ambiente completamente diferente do que a gente tem hoje. Nossa espécie, ela se desenvolveu quando nós éramos lá, homens da caverna, desculpem os especialistas. Naquela época era fundamental você guardar o máximo de energia, seu cérebro foi feito para te proteger de tudo. Assim, gaste o mínimo possível e ganhe o máximo possível. Naquela época a gente não tinha acesso a hambúrguer. Perfeito, cara. Você tinha que correr atrás, pegar umas sementes, caçar um animal, guarda energia para fugir. Exato. Então, assim, nós temos um cérebro de homem das cavernas num ambiente no qual ele não é adaptado. E é bom a gente estar ciente disso, para a gente se conhecer, né? Então, isso tudo que eu tô te falando, Alexandre, eu aplico diariamente na minha vida. Você dorme, para você a prioridade 00 do dia é o sono? Do ponto de vista de saúde, sim.
Prioridade para mim é sono, porque o sono, as pessoas acham que o sono é um momento que o cérebro desliga. Ele não desliga. No sono o cérebro está ativo, só que de uma forma diferente de quando a gente está acordado. É como se fosse uma fábrica que fechou, mas não é que os funcionários foram embora, eles só mudaram as atividades dele. Durante o dia eles estavam produzindo, durante a noite eles estão embrulhando, estão guardando, estão botando estoque para no dia seguinte ter espaço para produzir mais. Então o sono é um processo contínuo com o acordado. E tudo, Alexandre, tudo o que a gente faz durante o dia, tudo, podcast, treino, falar com o namorado, com a namorada, tudo, tomar Red Bull, não, tudo é afetado pelo sono. Então, assim, se você prioriza o que você tem que fazer no dia, seja lá o que for, você investe dinheiro, a sua tomada de decisão, sua capacidade de tomar uma boa decisão para investir dinheiro é afetado pela qualidade do seu sono. A sua capacidade de controlar a sua ansiedade é afetada pelo sono. A sua capacidade de exercer esforço, de ter foco, de aprender é muito afetado pelo sono. Então, por esse motivo, eu ponho a prioridade número 1, meu sono. Prioridade número 1, assim, eu abro mão do que eu puder abrir mão. Claro, existem limites, né, André? Mas eu tenho um filho, claro, e tive, tudo bem, claro, né? Mas assim, se eu puder abrir mão, eu deixo de sair, por exemplo, de noite, tranquilamente. Para ter um sono de qualidade. Sim, se eu achar que vai invadir o horário do meu sono, que vai atrapalhar... É claro, eventualmente eu posso abrir uma exceção, né? Porque tal, tudo mais. Mas no longo prazo, eu sou muito rigoroso com isso, porque eu sei que no dia seguinte eu tenho coisas para fazer, eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que produzir. E se eu dormir mal, vai ficar tudo prejudicado, isso vai me gerar frustração. Porque eu não vou conseguir fazer, e aí eu vou ficar ansioso porque eu não consegui fazer, aí, sei lá, eu não vou conseguir dormir bem de novo. Você vira um ciclo vicioso. Me diz uma coisa, André. Andrei, um adulto precisa de quanto tempo de sono no mínimo? Beleza. Adultos, isso é uma informação fácil de encontrar, tá, gente? Eu vou falar aqui, mas jogar aí a Associação Brasileira do Sono, ABS, tem lá bonitinho, a Sociedade Americana do Sono, mesma coisa. Você acha isso fácil por organizações competentes, né? Quanto que adulto precisa? De 7 a 9 horas. Uou, 7 no mínimo, né? No mínimo. De 6 a 7 é aceitável. Menos que 6 é insuficiente. Pode saber. E eu vou dar um exemplo aqui para você, um trabalho, eu queria comentar um trabalho, Alexandre, fica à vontade, que eu achei muito legal, eu sempre comento esse trabalho, que é o seguinte, eles pegaram um grupo de pessoas, separaram em grupos, e cada grupo iria dormir tantas horas por noite. E ficaram 2 semanas no laboratório. Um grupo de pessoas virou à noite, 3 dias seguidos, sem dormir. Depois eles pararam o experimento, então você pode matar a pessoa, né? Um grupo podia dormir até 4 horas, um grupo podia dormir até 6 horas e um grupo podia dormir até 8. E eu queria chamar a atenção para o grupo que podia dormir até 6 horas, porque eu sei que é a realidade de muita gente. Sim. E aí o que eles fizeram? Todo dia eles fizeram uma série de medidas, em especial medidas de atenção, foco. Conseguir ter foco numa tarefa, manter o foco. O pessoal que estava dormindo até 6 horas, no 10º dia, tinha um problema de atenção tão grande quanto quem virou uma noite inteira. Uau! Então, assim, tem muita gente que acha que até 6 horas é o suficiente. Esse trabalho mostra claramente que não é. Não é. E a falta de sono, ela vai acumulando dia após dia. No 10º dia, esses voluntários estavam com um problema de atenção tão grande quanto a galera que virou uma noite inteira. Então, você ficar 10 dias dormindo até 6 horas, você pode saber que você vai ter problemas equivalentes em alguns aspectos, pelo menos, como se você tivesse virado uma noite inteira. Caramba. Então, assim, 6 horas, menos que 6 horas não é o suficiente, galera. Tá. E me dói ouvir as pessoas falando isso. Sei lá quem que fala isso, e mesmo que soubesse também não ia falar aqui. Me dói, porque, assim, isso eu acho que é até pior do que falar que motivação não importa. Se eu fosse escolher qual dos dois é pior, eu diria que o do sono, porque falta de sono tem um impacto absurdo na saúde das pessoas, Alexandre. Predispõe a pessoa a desenvolver vários quadros clínicos. Doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Alzheimer, falando isso agora. Câncer. Câncer, Andrei? Até câncer. Caramba. Cara. Assim, tem uma série de quadros clínicos, crônicos, problemas metabólicos, diabetes. Acabou de sair um trabalho agora, Alexandre, que eu li há um tempinho atrás, mostrando o seguinte. A pessoa, se ela se expõe à luz se ela dorme com algum grau de luz no quarto dela, um grau de luz relativamente baixo, o que poderia ser equivalente a uma televisão ligada, ela afeta o sono dela
E no dia seguinte, ela já vai ter problemas cardiovasculares e metabólicos. Então, ela já apresenta um problema em lidar com açúcar, um certo grau, entende? Em relação à insulina. Sim, uma síndrome metabólica. Sim. Então, assim, o metabolismo é super afetado pelo sono também. Função mental, metabolismo, praticamente o corpo inteiro. Então, eu posso afirmar...